Trump assinou um decreto que cessa a ajuda bilionária que os Estados Unidos concedem a vários países e organizações, incluindo a Ucrânia. Mas o alarme soou quando a imprensa norte-americana disse que a medida congelará a ajuda financeira que os Estados Unidos dão aos propósitos militares ucranianos. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin concedeu uma entrevista ao jornalista Pavel Zarubin enquanto visitava a cidade de Tolyatti, famosa pela produção de carros da marca Lada. Na entrevista a Zarubin, Putin deu detalhes da razão pela qual as tropas russas saíram dos arredores da capital ucraniana Kiev ainda em abril de 2022. Ele também ressaltou porque não almeja um acordo de paz assinado por Zelensky. Fique atento às declarações de Putin e, se não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, porque aqui eu falo e mostro. As negociações começaram logo depois do início da operação militar especial. De início, nós dissemos ao então governo ucraniano que os moradores das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk não querem fazer parte da Ucrânia. Saiam de lá e nada mais acontecerá. Será um ponto final. Não haverá nenhum combate. Eles responderam que não e que vão lutar, mas ao mesmo tempo concordaram logo em realizar negociações. Isso foi ainda no final de fevereiro de 2022. Depois começaram os encontros em Belarus e depois fomos para Istambul. Mas o que aconteceu lá? Lá para o final de março recebemos um documento de Kiev, a propósito, com a assinatura do chefe da delegação de negociações da Ucrânia, o senhor David Arakhamia. E foram exatamente as propostas ucranianas, quero frisar isso, que deram base para o projeto do acordo criado em Istambul. Isso aconteceu já em 15 de abril. Ou seja, os ucranianos, por sua própria parte, tinham no início, depois da entrada das tropas russas no seu território, proposto as condições que deram base ao posterior acordo criado já nas negociações em Istambul, acordo que, a princípio, a Rússia estava disposta a aceitar. Mas antes disso, alguns líderes europeus me disseram por telefone que a Ucrânia não pode assinar um acordo de paz. Como um deles disse, acho que já até disse uma vez o nome dele, sob a mira de uma pistola. Eu disse que tudo bem e perguntei o que se deveria fazer. Eles disseram que se deveria tirar as tropas dos arredores de Kiev. Para nós, a princípio, era muito provável que se tratava de uma enganação. Por décadas enganaram a Rússia, dizendo uma coisa e fazendo outra. Ao mesmo tempo, querendo se evitar um banho de sangue e uma guerra séria, nós concordamos com isso no final das contas. Já no final de março, começamos a retirar as tropas dos arredores de Kiev por duas direções, em duas colunas. Em 4 de abril, a retirada tinha sido completada. Uma parte das tropas se retirou através de Belarus e a outra parte diretamente para o território da Rússia. A retirada se completou em 4 de abril. Já o documento que acordamos em Istambul foi preparado em 15 de abril, ou seja, quando já não havia mais tropas russas em Kiev. E praticamente no mesmo dia, embora houvesse pontos em disputa que o Ministério das Relações Exteriores apontou e outros órgãos públicos, de qualquer forma, eu concordei que estávamos prontos a fazer valer o documento. E no dia 15 de noite, ou no dia 16, nós comunicamos a Kiev que estávamos de acordo em assinar o documento. Não sobrava quase nada ainda para aperfeiçoar no acordo. Só havia um ponto que os ucranianos propuseram assuntar no encontro entre os dois presidentes e colocar um ponto final. Eu concordei com isso.
Só que de repente surgiu uma informação urgente de Kiev de que eles precisam tomar uns conselhos de seus aliados e eles pegaram uma semana de pausa nas negociações. Eles ouviram os conselhos, como se sabe, veio o Sr. Johnson, o então premier do Reino Unido. Provavelmente ele veio já com uma mensagem do ex-governo sob o comando do Sr. Biden. E eles convenceram os ucranianos a continuar a guerra. Sabe, ninguém esconde isso, e os próprios governantes ucranianos, de alto patamar, disseram isso publicamente. E o governo do Reino Unido também não esconde, e diz isso abertamente. Eles rejeitaram tal acordo e decidiram continuar a guerra. Para ser sincero, logo recebemos um sinal de Kiev, que nos disse que eles agora lutariam até o último ucraniano. Vamos lutar. Não tomaram a decisão de assinar o acordo de paz. Mas, repito mais uma vez, em 4 de abril de 2022, já não havia tropas russas nos arredores de Kiev, e o acordo já tinha sido finalmente acordado em 15 de abril. Já o decreto ucraniano de proibir negociações foi assinado no final de setembro e entrou em vigor em 4 de outubro, ou seja, depois de 6 meses após chegarmos à conclusão do acordo de paz. Por isso, dizer que a proibição foi feita quando as tropas russas estavam nos arredores de Kiev não é uma coisa correta. No mínimo, não é correto enganar seu povo e a comunidade internacional em tais temas. Mas isso só ressalta mais uma vez com quem temos tal questão. O conflito, que se aproxima dos 3 anos, se desenvolveu. Com a chegada de Trump à presidência dos Estados Unidos, a pressão sobre Kiev para negociar um fim das agressões aumenta. E o pior de tudo é que todas as estratégias no campo de batalha não foram capazes de tirar os russos dos territórios que a Ucrânia almeja. Só que a legitimidade da presidência de Zelensky está sob questão. Os russos não reconhecem mais como presidente depois de, no ano passado, ele ter negado realizar eleições quando seu mandato presidencial havia expirado. A Constituição ucraniana não prevê a prorrogação do mandato presidencial em caso de conflito. E o problema maior é que, assim que a paz chegar, futuros governos ucranianos poderão dizer que o acordo de paz assinado por Zelensky não era válido, já que sua presidência não era mais legítima. Qualquer um pode realizar negociações, só que devido à sua ilegitimidade, ele não tem o direito de assinar nada. Se ele quer participar das negociações, eu mandarei gente para negociar com ele. A questão é a assinatura final do documento. Isso é uma questão muito séria que deve garantir segurança à Ucrânia e à Rússia a longo termo. Aqui não pode haver nenhuma brecha. Tudo tem que ser bem certo. Mas, de acordo com a Constituição da Ucrânia, mesmo durante estado de guerra, o presidente não possui o direito de prorrogar seu mandato. Somente o poder legislativo possui tal direito, só a Suprema Rada, que é o parlamento do país. Já o presidente tem um mandato de 5 anos e mais nada. Depois disso, seu poder é passado ao presidente da Suprema Rada. Mas se há desejo de realizar negociações e achar um compromisso, qualquer um pode participar das negociações. Nós, naturalmente, vamos conseguir aquilo que queremos, que está de acordo com o nosso interesse, só que a assinatura do documento deve ser feita de forma que os juristas confirmem a legitimidade das pessoas que terão plenos poderes do Estado ucraniano para assinar o acordo.
Outra questão importante é o decreto assinado por Zelensky que proíbe o próprio governo ucraniano de realizar negociações com a Rússia. Putin afirmou que, já que o governo de Zelensky não é mais legítimo, ele também não pode cancelar seu próprio decreto, mas que a solução seria o presidente da Suprema Rada derrubar tal decreto. Se eles tiverem vontade, é possível dar uma solução a qualquer questão de caráter jurídico. Só que, por enquanto, não vemos tal vontade. Eu acho que, sem seus financiadores ocidentais, eles não poderão existir, não sobreviverão a um mês, se o dinheiro acabar e a munição. Estará tudo acabado. Tudo terminará em, no máximo, 2 meses. Neste sentido, a soberania da Ucrânia é praticamente nula. Se seus financiadores ocidentais tiverem vontade de alcançar a paz, o caminho é bem fácil. Eu, então, tinha dado tal sinal a Biden. Se tiverem vontade, eles vão achar todos os meios de solucionar as questões de caráter jurídico, inclusive derrubar o decreto que proíbe as negociações. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no Gazeta do Mundo. Também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.